Fala galera, tudo bem? Hoje mais uma aula de biologia pra gente sobre origem da vida. Desde que o ser humano ele se viu como um ser pensante, ele se questiona de onde veio. Então algumas teorias, alguns experimentos tentam trazer essa explicação. A gente tem uma explicação correta? Ainda não. A gente ainda não tem um fato comprovado, mas a gente tem algumas teorias, algumas tentativas de explicação de onde surgiu a vida, qual é a origem da vida na Terra. Então a gente vai começar falando da teoria da geração espontânea ou abiogênese. Essa teoria diz que a vida surge da matéria sem vida. E um cara chamado Redi, ele fez um experimento dizendo que ele iria provar que a vida surge do nada, da matéria sem vida. Então ele pegou alguns frascos, nesses frascos ele colocou um pedaço de carne e a metade deles ele fechou e a outra metade não. Só que o que ele observou? Que na metade que estava aberta apareceram larvas. E essas larvas elas só apareceram depois que moscas entraram nesses vidros. E os vidros fechados não apareceu nada, não aconteceu nada. Então essa experiência, esse experimento só veio provar que não, que a geração espontânea, ela não existe. A matéria não vem, a vida não surge da matéria sem vida, não surge do nada. E aí vieram outros cientistas com a teoria da biogênese, dizendo que seres vivos surgem de outros seres vivos. O primeiro cientista aí é o Needham. Ele fez um experimento onde ele aqueceu e fechou vários recipientes com caldo de carne. Depois ele observou que cresciam micro-organismos. Então, para ele estava provando que sim, que existia a formação da vida a partir da matéria sem vida. Só que veio o italiano Spallanzani dizendo que não, que o que aconteceu foi que ele não aqueceu o caldo de maneira adequada. Então, o que ele fez? Ele aqueceu o caldo numa temperatura mais elevada e uma parte ele não tampou e a outra parte ele tampou logo após a fervura desse caldo. E ele observou o quê? No caldo onde estava aberto, onde eu tinha contato com o ar, cresciam micro-organismos, e onde não tinha contato nenhum, porque estava fechado, não cresciam micro-organismos. Mais tarde, Pasteur fez a mesma coisa utilizando um frasco com uma boca em forma de S, né? Então o gargalo fazia um grande S. Então ele fervia esse caldo e o caldo permanecia estéril porque a superfície de contato do ar com o caldo era muito grande, então não tinha como, não tinha contato do ar. Mas quando eu fervia e quebrava esse gargalo, como eu tinha maior contato do ar e o líquido, eu tinha crescimento de micro-organismos. Então, esses cientistas, eles trouxeram experimentos que mostram que os seres vivos surgem a partir de outros seres vivos. Na teoria de Oparin-Haldane, as condições da Terra primitiva, né, nas condições que a gente tinha na Terra primitiva, a vida surgiu da matéria sem vida, a partir de substâncias orgânicas, por um longo período de tempo, até formar o primeiro ser vivo. Então, Oparin-Haldane falavam dessa matéria sem vida, mas que eu teria precursores das moléculas orgânicas. Então, a atmosfera primitiva, né, como que ela era essa atmosfera primitiva? Os gases eram diferentes, a temperatura era diferente e aconteceram situações onde surgiram as primeiras moléculas orgânicas e a partir daí os primeiros seres vivos. Miller e Urey criaram uma máquina para tentar simular essa atmosfera primitiva
E após algum tempo, eles observaram esses compostos orgânicos e até aminoácidos. Bom, como era a Terra primitiva? A Terra primitiva era um aglomerado de vulcões extremamente quente. O que tinha então? Apenas lava e gases, mas gases muito diferentes do que a gente tem hoje. E a temperatura extremamente elevada. Então, eles, Miller e Urey, tentaram simular essa atmosfera primitiva, né? E começaram a fazer descargas elétricas, e a partir dessas descargas elétricas é que começaram a se formar os primeiros compostos orgânicos. Bom, Fox, ele tentou simular aí alguns experimentos onde ele conseguiu observar que os aminoácidos se unem de forma espontânea, podendo formar pequenos peptídeos, não grandes moléculas, mas moléculas já ainda menores, mais simples. Mas ele já provou que os aminoácidos eles podem se unir de forma espontânea. Então, falando um pouquinho lá da atmosfera primitiva, né? Como que era a Terra, primitivamente? Ela era, então, como eu falei, vários vulcões, muito quente, e os gases da atmosfera muito diferentes do que a gente tem hoje. Conforme o tempo foi passando, a Terra foi resfriando e começaram a acontecer grandes tempestades. Grandes tempestades vêm acompanhadas de descargas elétricas, onde havia quebra e formação de novos compostos. Então, aquela água das chuvas, mais a lava dos vulcões, né? E as descargas elétricas iam formando as primeiras moléculas orgânicas. Falando na hipótese heterotrófica, a gente diz que os primeiros seres vivos conseguiam alimento pela absorção de moléculas orgânicas simples dos mares primitivos. Então, começaram as chuvas, começaram a surgir grandes mares, grandes oceanos e os primeiros seres. Não tinha como ainda os seres vivos serem autotróficos. Por quê? Porque não tinha substância, não tinha oxigênio, não tinha para que eles produzissem o próprio alimento. Então, os primeiros seres vivos, segundo essa hipótese, eles eram heterotróficos e eles se alimentavam de moléculas orgânicas mais simples presentes nesse oceano. Mudanças no planeta, mudanças nessa temperatura, com as chuvas, formação de água, foi o que ajudou nesse processo. Mais tarde, né, com essas mudanças, mudança na atmosfera, surgimento do gás oxigênio, a gente tem aí as primeiras células autotróficas sendo formadas e a ciclagem do oxigênio, né, ajudando a formar a atmosfera que a gente vê hoje. E sucesso dos aeróbios, com os autotróficos retornando para a atmosfera uma grande quantidade de oxigênio, de gás oxigênio, os aeróbios conseguiam sobreviver porque tinha essa quantidade de oxigênio para que ele realizasse a sua respiração. Os primeiros seres vivos muito simples, procariontes. Lembram da estrutura da célula procarionte? Mais simples, sem um núcleo organizado. E aí, com o passar do tempo, com a formação de novas moléculas, de novas substâncias, a gente vem com os organismos eucariontes. E a partir daí, uma grande variedade de seres vivos sendo divididos em reinos e domínios. Lembram dos 5 reinos? Monera, Prototista, Fungi, Plantae, Animalia. Então, os 5 reinos e os 3 domínios, Arquea, Bactéria e Eucária,
onde eu tenho arqueia e bactéria, o reino Monera, e no domínio Eucária, todos os outros reinos. Outras teorias. Então, a gente viu uma teoria científica aí, falando, né, surgimento da vida a partir da atmosfera primitiva, formação dos primeiros seres vivos, e a gente tem outras teorias. Vimos a abiogênese, que a vida surge da matéria sem vida, biogênese dizendo que o ser vivo surge a partir de outro ser vivo. Fontes hidrotermais é uma teoria onde diz que os seres vivos surgiram no fundo dos oceanos. Então, lembram lá da nossa atmosfera primitiva? Alguns cientistas dizem que na superfície desses oceanos era muito difícil ter surgido a vida por vários fatores, por conta da Terra ter muito choque com meteoritos e a temperatura. Então, alguns cientistas dizem que dessas fontes hidrotermais no fundo dos oceanos é que surgiu a vida. A teoria da panspermia diz que a vida surgiu no espaço e com esses meteoritos que se chocavam com a Terra, vinham algumas células, algumas moléculas orgânicas. Nós temos um problema com essa teoria da panspermia. Porque se a vida não surgiu na Terra, ela surgiu em outro planeta, como que essa vida surgiu nesse planeta? Então a gente transfere a pergunta da Terra para um outro planeta. Então, essa teoria da panspermia, ela tem algumas falhas. E a teoria criacionista, que diz, né, que as coisas foram formadas por um ser superior e que são assim até hoje. Com relação a essas teorias de formação da vida, eu gostaria de dizer que eu não quero destruir nenhuma crença, nenhuma afirmação que vocês tenham. A gente traz essas teorias para que a gente possa pensar um pouquinho e entender que existem outros pensamentos. Mas se você está satisfeito com a explicação que você tem, essa é a teoria certa para você, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é a linha do tempo da formação da Terra. A Terra foi formada mais ou menos há 4,6 bilhões de anos atrás. E com essas mudanças, né, a gente tem em 2,7 bilhões de anos as formas primitivas de vida, aqueles primeiras moléculas orgânicas, primeiros seres heterotróficos, e há 1 milhão de anos atrás o surgimento dos seres humanos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho no vídeo, dá um joinha e até a próxima aula.